Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive, estamos iniciando mais um podcast NA, mais uma vez aqui com Monalisa Pelicione, minha parceira de bancada, e hoje trazendo aqui um convidado ilustre, um meu grande amigo de muitas jornadas de longa data, Francisco Maturo, presidente da AgriShow, foi secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, nós vamos conversar muito sobre isso. E também um dos maiores especialistas do agronegócio brasileiro, que trouxe para nós, produtores rurais, né? Eu me considero um produtor rural também, tantas tecnologias e inovações, à frente inclusive de feiras e eventos. Monalisa, sem dúvida, hoje nós temos um convidado super especial. Muito especial. Tudo bem, Chiquinho? Tudo ótimo, felizmente. A gente está muito feliz que você está aqui. Eu, em especial, porque eu estava até comentando que em 2016 eu fui fazer minha primeira entrevista com você lá na AgriShow. Você acredita que me deu até dor de barriga, de tão ansiosa que eu fiquei? Eu lembro disso. Então, assim, para mim é um prazer ter você aqui. Depois disso, a gente já se falou várias vezes, mas ter você aqui para a gente poder conversar, eu estou bem contente com isso, tá? E para começar a nossa conversa, Fred, eu vou tomar a frente aqui e já vou fazer logo uma pergunta. A gente conhece o Chiquinho, sabe que ele tem uma história aí na agricultura que é referência para muitos de nós. Hoje está à frente do maior evento do agronegócio do Brasil, né? Então, assim, tem uma trajetória que é referência mesmo, é inspiração. Mas quem é o Chiquinho além do agronegócio? São poucas as pessoas que conhecem, hein? Bom, em primeiro lugar, eu sou amigo do Fred, né? Há muito tempo, do pai dele também. E eu, como tenho mais juventude acumulada que você, eu tenho o privilégio de ter conhecido pessoas importantes do agronegócio e muitas pessoas importantes ligadas ao agro na área de comunicação. Um deles é o Fred, o pai dele, essa família que se dedica a coisas do agro. Eu nunca vi o Fred e o pai dele fazendo outra coisa que não fosse comunicação ligada ao agro, carregando câmera nas costas, fazendo matérias lá no meio da roça, de chapéu, sol comendo as costas da gente e eles trabalhando lá. Então, um privilégio para mim ter vivido toda essa experiência, estar vivendo toda essa experiência. Só faço uma pequena correção em você, Monalisa, que ainda é muito jovem, não tenha mais dor de barriga, porque comigo não precisa, né? E o prestígio... Hoje eu não tô com dor de barriga, então já comecei bem, ótimo, né? Já tá começou ótimo. bem, tá evoluindo, é isso mesmo. E a gente só consegue fazer uma boa entrevista quando o entrevistador é bom, né? Fora disso fica difícil ter que ajudar o entrevistador. Então a pequena correção que eu faço para você é essa. A AgriShow é a maior feira do segmento do planeta. A gente, além de tudo, é modesto, né? Opa! Começou, como tudo, com muita dificuldade, com muito sofrimento, juntando os cacos de um setor. E lá naquele espaço, a gente conseguiu, juntando o setor de produção, fábrica de máquinas, produção de sementes, defensivos, fertilizantes, toda a cadeia, a transversalidade de um setor tão importante, conseguimos elaborar pleitos de demandas e fazer demandas públicas importantes que viraram lei. Um exemplo grande para nós é o Moderfrota. O Moderfrota é o programa de modernização de máquinas que tem nesse país e foi lançado no ano 2000. Lembrando que a AgriShow começou em 94. Então a gente foi juntando o setor, juntando as demandas, todos são concorrentes, a gente concorda com todos lá. Todos os fabricantes são concorrentes entre si, mas se unem em defesa, em pleitos que são comuns a todos. Esse é o resultado da AgriShow. Essa união fez a AgriShow chegar onde chegou. Ô Chiquinho, a Monalisa, ela sempre quer extrair um pouco do lado pessoal. A gente queria conhecer a tua história, Chico. Como é que foi a sua formação acadêmica? Como é que você se envolveu com a agricultura e depois com esse mundo das máquinas, dos insumos agrícolas, criando o AgriShow, que é esse grande evento? Bem, a minha história com o agro é uma história interessante. Primeiro que eu sou filho de pobre, né? Sendo filho de pobre é roça. Meu avô, imigrante italiano, chegou no Brasil em 1896. Foi uma grande imigração. Itália passando fome, doenças, imigraram para a América. Imigraram para algum lugar, ninguém sabia exatamente para onde ia. E meu avô foi selecionado como os outros e foi levado para Matão, onde eu vivo,
onde é minha casa, onde é minha vida. Ali nasceu meu pai, meus tios, os parentes, todos ali. E eu fui levado para o agro por uma coincidência da vida, porque eu comecei a minha vida profissional, já ainda estudante, eu comecei e a minha história tem a ver com Valinhos, porque aqui estava a companhia Gessi Industrial, que um dia foi adquirida pela Unilever, hoje Unilever. A época era Gessi Lever. Eu vim trabalhar na Gessi Lever, não em Valinhos, evidentemente, na área comercial, São Paulo, capital, onde era a sede, escritório. E depois eu conheço a minha atual esposa, em Matão, que o pai dela tinha uma pequena fábrica de implementos agrícolas. E me caso com essa moça e meu sogro fazendo pressão para que eu fosse lá, fosse para lá. E fui, 1970. E lá começou a minha história verdadeira no agro. Mas antes disso, ainda como menor aprendiz, nem era esse nome, esse é o nome mais chique que inventaram agora. Eu trabalhei 4 anos da Baldan, que também é um fabricante de máquinas agrícolas e grande concorrente da Marquesan, que depois foi o meu concorrente, né? Que eu sempre atuei na área comercial, dando palpite no desenvolvimento do produto, farejando o mercado lá fora, trazendo para a fábrica as tendências, as novidades, o que acontecia. Vou fazer um corte aqui. Você casou com uma Marquesan, mas foi trabalhar na Baldan? Não, eu trabalhava na Baldan como menor. E depois Antes do casou com a casamento. Marquesan. Depois eu fui para a Gessi Lever. Da Gessi Lever eu caso com a moça mais bonita de Matão, evidentemente. E fui trabalhar na Marquesan, que aí a Baldan se tornou meu concorrente, que são meus amigos. Sempre foram meus amigos. Quem conhece Matão sabe que de um lado da avenida é Baldan, do outro lado é a Marquesan. É uma história muito bonita. Aquela avenida se chama Avenida Armando Marquesan. E também, às vezes, a gente chama de Canal de Suez ou Faixa de Gaza, né? Que a gente já brigou muito ali. Foram meus concorrentes durante uma vida e são meus amigos de uma vida. Então, eu sempre reverencio, sempre sou muito grato a eles, porque eu, como menor, trabalhei lá. De lá eu saí para o mundo e fui estudar. Estudar à noite, como todo filho de pobre. Fiz administração de empresas e já casado para concluir o curso foi sempre uma dificuldade. Tinha que subornar o bedel para não colocar tanta falta, né? Copiar caderno dos amigos e passar nas provas. Mas tá, tudo certo. Isso aí já foi, já passou. E ali eu me casei, ali nasceram meus 3 filhos. E depois os filhos se vão em algum momento, porque a cidade é pequena. E aí eu faço uma carreira dentro da Marquesan e lá eu fiquei durante 39 anos. E depois chegou a minha vez de sair. Porque há um processo, iniciamos um processo de profissionalização e a minha primeira decisão era que eu deveria liderar esse processo, saindo da empresa. E hoje ela está totalmente profissionalizada. Eu fui seguir minha vida nas políticas industriais, fui trabalhar em outros setores, sempre dentro do agro, e é onde eu continuo. E aí teve essa última passagem minha pela Secretaria de Agricultura, primeiro como secretário executivo, o secretário Itamar Borges, que não tinha nenhum juízo me chamar para secretário executivo. E fizemos aí uma gestão que a gente julga vitoriosa dentro da secretaria. Em plena pandemia, a gente conseguiu fazer grandes entregas, olhando com muito carinho para todos os servidores da secretaria, são mais de 3.000, olhando com muito carinho para o nosso estado de São Paulo, e olhando prioritariamente para o setor de produção, para os nossos vários setores de produção que temos em São Paulo. São Paulo é o estado de diversificação de cultura maior que tem no país, tem o maior valor bruto de produção por área. Claro que o maior valor bruto de produção é do estado do Mato Grosso, e a gente louva aqueles agricultores que estão lá, domando um cerrado, um solo semiárido, é difícil, os solos do cerrado são muito difíceis e eles conseguiram vencer. Só que o Mato Grosso, e não é nenhuma desculpa isso para São Paulo, Mato Grosso tem 903 mil quilômetros quadrados, São Paulo tem 248 mil. Por área, São Paulo tem o maior valor bruto de produção do país. Então,
eu tive oportunidade, foi uma grata oportunidade de ser secretário de Agricultura. Primeiro secretário executivo, depois secretário titular da pasta e poder atender os vários setores de produção que tem o Estado de São Paulo. E isso tudo durante uma pandemia dura. Foi de uma pandemia dura. E do mesmo jeito que estava tudo parado, nós conseguimos reabrir as 537 casas de agricultura que tem no Estado, porque olhando o Estado de São Paulo sobre a mesa, São Paulo tem 406 mil propriedades agrícolas, 188 mil são abaixo de 20 hectares. Então, esses agricultores, essas pequenas propriedades não têm condição de contratar o seu próprio engenheiro agrônomo, o seu próprio médico veterinário. Então, é a isso que se prestam as casas de agricultura que estão espalhadas por todo o estado. São Paulo tem 645 municípios, 537 casas de agricultura, ou seja, está totalmente coberto. Bom, Chiquinho, você falou da questão de ter passado pela Secretaria do Estado, né? Isso é muito bacana, mas eu acredito que estar à frente da AgriShow, que é o maior evento do planeta do agronegócio, né? É um desafio ainda maior. Como você se sente liderando todo esse movimento que é tão importante para a nossa economia, para o nosso agronegócio? Bom, primeiro, a honra de ter sido escolhido presidente pelas entidades sócias. São 5 entidades sócias. Eu fui escolhido presidente, é um pouco diferente da democracia pura, onde se vota, mas ali é meio escolhido, e eu fui escolhido por unanimidade pelos meus pares para presidir a AgriShow. Então, eu fui presidente 18 e 19, 2018 e 2019. E aí eu fui reconduzido ao cargo. Dá muito trabalho. Lembrando sempre que é um cargo voluntário. Não há remuneração. Então, é um cargo voluntário. A gente trabalha ali por amor mesmo. E muitas coisas a gente faz por amor. O dinheiro é uma consequência. Não é o caso da AgriShow. AgriShow, nós temos que priorizar aquilo que é prioridade. É o visitante e o expositor. São as duas metas que nós temos dentro da AgriShow. Eu fui reconduzido, então, para fazer 2020 e 2021. E, por causa da pandemia, todos os eventos foram proibidos por questão de saúde e nós não pudemos realizar. E foi tão difícil essa época. Eu lembro que a gente estava preparado para fazer a cobertura da AgriShow, estava tudo pronto. E aí a gente teve que pausar em 2020 isso, né? 2020, só para lembrar, né? Parece que foi tão distante, a gente quer que fique mesmo distante. A gente não teve nem festa de batizado, né? Não teve nada, não teve evento. Não teve. Nem a céu aberto, nem fechado, nada. Então, e devo dizer que não fazer a feira em 2020, não fazer a feira em 2021, deu muito mais trabalho do que fazer. Porque nós tínhamos 800 contratos. A feira de 2020 estava praticamente montada, já com seus 60%, 70%, quando nós tivemos que suspender. Suspendemos uma segunda vez, suspendemos uma terceira vez e cancelamos a edição de 2020. E o mesmo aconteceu com 2021, e os contratos assinados, muita coisa paga, e a feira já tinha gasto muito dinheiro para a edição 2020. Então deu muito mais trabalho e levo comigo, assim que eu deixar a presidência, que eu deixo em 2023, chega, porque o meu mandato, que era 2020, 2021, foi trazido para 22 e 23. Eu levo comigo uma glória. Nós não tivemos um único contrato judicializado. Devo isso, e devo mesmo, são credores do respeito que os expositores tiveram conosco, porque a gente conseguiu negociar todos os contratos sem nenhuma judicialização. Para nós, valia o entendimento. Então, tudo que nós fizemos em 2020, nós levamos para 2022. E nesse momento eu agradeço todos os expositores novamente que acreditaram que seria possível fazer 2022. E fizemos a maior feira de todos os tempos, que só será superada
pela edição 2023. Ô Chico, a gente está falando da AgriShow, a maior feira do planeta, como você próprio já denominou, e eu reconheço isso, porque faz parte também da minha vida. E as feiras agrícolas são um ponto importante para a inovação e a tecnologia. Como é que você lá atrás observou isso juntamente com os seus pares, de que havia essa necessidade de apresentar os produtos, as inovações, fazer aquela comparação entre máquinas? No Brasil faltava isso, e esse foi o ponto também que trouxe para o produtor brasileiro, para a agricultura, essa expansão em área, em produtividade, porque foi ali que as máquinas puderam colaborar e os insumos também. Como é que você observa? Bom, primeiro eu tenho que fazer algumas referências e ao mesmo tempo reverência. O Dr. Roberto Rodrigues, que é uma grande referência do agro para o Brasil e para o mundo, e é um homem que se dedicou a vida inteira ao agro, ele era o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo em 94. Em 92, que ninguém aqui era nascido, Dr. Roberto Rodrigues e eu fomos a Londrina ver uma feira que seria o embrião da AgriShow. Uma feira dinâmica no campo, a céu aberto, na fazenda Couro de Boi. Isso em 92. Em 93, essa mesma feira que tinha a proposta de ser itinerante, ela fez uma edição em Uberaba. 93. Lá foi Dr. Roberto Rodrigues, que não era secretário de Agricultura ainda, e eu. E ela tinha a proposta da dinâmica, fazer máquinas em operação. Nós fomos nessa feira em Uberaba, e a feira estava um sucesso tão grande que tinha 34 pessoas na demonstração dinâmica. 32 alunos da Faculdade de Agronomia, o Roberto Rodrigues e eu. Então, a gente viu que havia potencial. Havia, vamos dizer assim, o conceito era muito bom. Porque nós estávamos cansados de participar de feiras agropecuárias. Tinha um público gigante. A gente expunha nessas feiras. Porque o Brasil já tinha Expo Inter. Já tinha Expo Inter, que é muito antiga, muito mais antiga que todas nossas. Mas tem propostas diferentes. Então, feira da agropecuária era uma verdadeira maravilha. A gente só fazia ela à noite. Tinha um público gigante, mas eles estavam lá muito mais por causa do show de cantores sertanejos, que eu também gosto. Estavam lá por causa do rodeio, por causa das montarias, que era uma verdadeira maravilha. Só que a gente ia dormir toda noite meio bêbado, né? E no outro dia e negócio nada. Aquele não era o nosso público. A gente descobriu que aquele não era o nosso público, eles não estavam lá. Fazer diferente, né? A gente estava lá mesmo para pagar as contas, né? Porque alguém tinha que pagar aquela conta. E nós pagamos essa conta, mas não tínhamos resultado. Então a gente estava cansado desse tipo de feira. E aí começamos a idealizar essa feira, cujo primeiro presidente dela foi o Dr. Ney Bittencourt de Araújo, que era o proprietário da AgroSéries. E aí nasceu a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Dr. Ney Bittencourt de Araújo trouxe para o Brasil de Harvard o conceito do agribusiness, que depois, num bom português, agronegócio. O agronegócio é muito mais amplo do que plantar e colher. É o agro como um todo, em toda a sua extensão, desde o antes da porteira, o dentro da porteira e o fora da porteira, passando pela produção de insumos, sementes e tal, e vem vindo até a ponta final, o consumo, a agroindústria e o consumo. Esse é o agronegócio, é o conceito do agribusiness, que foi trazido para o Brasil pelo Ney Bittencourt de Araújo, que de saudosa memória, Ney já se foi, mas está aí o legado. Então, o que acontece com a AgriShow? A AgriShow e todas as outras feiras que nasceram depois da AgriShow, tem gente colocando datas anteriores à AgriShow, mas era um dia de campo. E eu participei de todas elas. Era um dia de campo que eles acumulam, não tem nada de errado nisso. Estava organizado pelas cooperativas, principalmente. Cooperativas, principalmente. A Copavel tem 35 anos, era dia de campo e eu estava lá. Cotrijal, não, ela tem 20 e poucos anos, reconhece isso. Ela acho que é 23.
Então, o que aconteceu com isso? É a união de toda a cadeia de produção. Esse é o conceito do agronegócio, esse é o conceito agribusiness que foi criado em Harvard. Nem vou me lembrar agora o nome do titular que montou esse conceito. E era esse conceito que nós queríamos para a AgriShow. Uma feira que não tivesse shows, que não tivesse cantor sertanejo e que fosse uma feira de trabalho, de negócios, de fomento à tecnologia e inovação. Tanto que ela começa de manhã e termina às 18 horas. Ela fecha. Quer fazer festa? Ninguém é proibido. Não será no recinto da feira. A feira se propõe a isso. Negócios, difusão de tecnologia, aliado à ciência e à pesquisa. Mas para chegar até aqui, o caminho foi longo, né? Conta como foi o começo lá atrás. Vocês precisaram se unir para fazer dar certo, Chiquinho? Bom, primeiro, novamente citando o meu amigo queridíssimo Dr. Roberto Rodrigues, que ele disponibilizou, como secretário de Agricultura, uma área da fazenda, lá em Ribeirão Preto, destacou uma área de pesquisa, para que a gente pudesse fazer a primeira feira. E por que Ribeirão Preto? Por que Ribeirão Preto? Primeiro porque o Roberto era secretário, nós não tínhamos onde pôr a feira, e o Roberto tinha a caneta para destinar uma área. Essa é a primeira condição. Mas a lógica de um estudo profundo que a gente fez, e você deveria me perguntar também por que em 1º de maio. Tá? Primeiro, lá é uma estação de pesquisa. O centro de cana, o maior centro de cana do planeta, está lá em Ribeirão Preto, nessa área. Então, primeiro, nós precisávamos fazer uma feira a céu aberto num período que não chova. Feira a céu aberto com chuva é bastante complicado. Então, ali, por ser um centro de pesquisa, nós tínhamos ali um histórico de 55 anos que na semana do 1º de maio nunca tinha chovido. Mas fique tranquila, já choveu e já fez frio também. Sim, também Já tomei frio. chuva lá. Já tomei chuva. Então, já choveu, já fez. Mas quando nós fizemos a primeira, nós tínhamos um histórico de 55 anos sem uma gota d'água em 55 anos. É ótimo. E não choveu na primeira, né? Não choveu, mas choveu outra coisa. Choveu uma coisa muito pior. No dia da abertura da primeira edição, em 94, chegava com muita tristeza no Brasil o corpo do Ayrton Senna, que tinha morrido no dia 1º de maio, lá na Itália. Então, a feira, que era para ser um sucesso, ela não foi um fracasso, mas ela foi muito, assim, um espírito de velório. Todos nós estávamos muito tristes com a perda de um ídolo que tanta falta faz para o Brasil, né? Aí a feira passou. Tomamos um prejuizinho, mas não doía muito, porque tudo era muito pequeno. Aí fizemos a edição de 95. Então, por decisão, terceirizamos a feira, contratamos uma empresa, tomamos um pequeno prejuízo de $1.800.000, continua sendo muito dinheiro. Já era muito dinheiro naquela época, hein? Naquela época era muito mais do que hoje, né? Porque hoje a gente é maior do que era em 95. O setor é maior, as fábricas são maiores. Já é consolidada também? Já é consolidada, então a gente teria condição de suportar. Mas nem por isso a feira morreu. A gente juntou vários fabricantes que se acreditaram no conceito, alguns nos abandonaram, faz parte do jogo. Sim. Não quer assumir prejuízo, a gente assume resultado positivo, né? É uma tendência natural. Mas quando é negativo, ninguém é pai dessa criança. Então, juntamos alguns empresários e pusemos o dinheiro do próprio bolso, ninguém perdeu com isso. E retomamos, porque o conceito era perfeito, o conceito era bom. E a gente prosseguiu, está aí a AgriShow hoje, na mesma área que todos os secretários que passaram por lá conseguiram fazer um ato para que ela se realizasse. E em algum momento da história, talvez 2012, foi transformada em lei, uma lei de concessão, para que a gente possa realizar naquela área AgriShow. E ainda depende de um ato do secretário de Agricultura todo ano. Ninguém até hoje teve coragem de fazer um ato que prejudicasse o maior evento que tem no mundo dentro de São Paulo, dentro de Ribeirão Preto. Concluo dizendo por que Ribeirão Preto. Boas estradas, boas rodovias, uma cidade grande, uma capacidade hoteleira gigante, dentro do entorno de Ribeirão Preto, num raio de 100 quilômetros, também importante,
aeroporto que conecta com São Paulo, conectando com São Paulo, conecta com o mundo. Então, a razão de Ribeirão Preto também é essa. E sempre, todos os prefeitos que por lá passaram, e sobretudo esse prefeito que está lá no seu segundo mandato, o Duarte Nogueira, sempre nos apoia, tem paixão pela feira, mas paixão primeiro porque a feira deixa muito dinheiro para a cidade, né? Na cidade não, na região. Sim. Ô Chico, aproveitando então que a gente está falando da AgriShow, de tecnologia, e aqui estamos na sede do Notícias Agrícolas, e o Notícias Agrícolas surge num momento paralelo à criação da AgriShow. Notícias Agrícolas foi fundado em 1997 pelo meu pai, eu participei, Daniel, meu irmão, Jonas, todo mundo, vamos assim, empenhados nesse propósito. E claro que nós tínhamos apoios de muitas dessas pessoas com as quais você mesmo já citou. O Ney Bittencourt foi um deles, a sede da AgroSéries era aqui em Campinas. O Roberto Rodrigues, naquele momento, colaborando com os seus conselhos, Chico Graziano também, e claro, fomos encontrando as pessoas, a CAT, o pessoal da CAT, o pessoal do IAC. E falando do IAC, logo em 97, o Notícias Agrícolas começou a sua primeira transmissão em TV em fevereiro. Em 27 de junho, o IAC premiou Notícias Agrícolas com essa maravilha aqui, esse prêmio belíssimo, né? Reproduzindo um arado de Iveca. Esse arado de Iveca eu tive a oportunidade de vê-lo, o seu primeiro protótipo lá nos Estados Unidos, que foi construído pelo John Deere, fundador da empresa John Deere, a maior empresa de máquinas agrícolas do mundo. E eu sei que essa história também está muito ligada a Tatu Marquesan e a produção brasileira, que foi através desse aradinho que as coisas aconteceram, tanto no meio oeste norte-americano como no Brasil. E eu queria que você nos explicasse melhor. E essa acho que também faz parte da sua história, né, Chico? Olha que belíssima lembrança. Bem, bom, primeiro parabéns, né? Porque receber um prêmio do IAC, a primeira instituição de pesquisas agropecuárias da América Latina, fundado ainda por Dom Pedro, há 136 anos atrás. Não é para qualquer um. Né? Não é para qualquer um. É um merecimento, um reconhecimento ao belíssimo trabalho que vocês fazem. Esse arado, que foi desenvolvido por John Deere, sei lá, quase 200 anos atrás, é um arado de tração animal, por onde tudo começou, um arado de Iveca, que tem o propósito, em solos como do meio oeste americano, norte-americano, de tombar a terra. Porque lá faz frio, lá neva, então a terra tem que ser tombada para ser aquecida. E o início do Brasil também foi com arados tração animal, desse mesmo conceito. Inclusive a empresa da família Marquesan começou por aí, com arados tração animal, que era assim que se fazia agricultura no Brasil. A mecanização no Brasil foi da década de 70, quer dizer, foi ontem. Mas, na verdade, a gente fazia agricultura como os nossos imigrantes europeus aprenderam lá na sua origem. A gente só fazia safra de verão. Então, começou pela tração animal e, aos poucos, foi mecanizando. A mecanização propriamente chegou no Brasil em 70, na década de 70. Diríamos assim, é quase uma ofensa que eu vou dizer, mas um arado como esse, ele tinha os burros aqui na frente e um burro aqui atrás, porque o agricultor tinha que trabalhar muito. Eu já vi isso sendo puxado por bois e a dificuldade em solos muito... Não, solos com topografia mais complicada. Quem trabalha aqui atrás sofre tanto como os animais que estão aqui na frente puxando. É uma cena que eu já... É uma cena dura. Os agricultores sempre trabalharam muito. A humanidade realmente tem que ser exaltada por tudo que fez. E eu digo assim, eu sempre repito isso, os nossos solos muitas vezes até hoje, são irrigados com o suor do produtor. Ele trabalhou muito a vida inteira e trabalha muito hoje. Evidente que hoje tem mais tecnologia, tem mais ciência, tem um vídeo circulando por aí de uma jovem mãe operando uma colhedora de cereais, com um bebê, no bebê conforto nos pés dela. Certamente essa mãe amamenta em algum momento, tudo piloto automático, a máquina sendo operada por uma jovem mãe, e o bebê está na cabine, colhendo soja,
Colher soja no passado, ainda que com colhedora, o operador era um verdadeiro astronauta, né? Porque não pode tomar aquele pó é um verdadeiro pó de mico. Então, a mãe está ali nessa cabine hoje, totalmente pressurizada, com pressão positiva, podendo levar o seu bebê, amamentar o seu bebê durante a jornada de trabalho. Demais, né? Então, isso evoluiu. Essa jovem mãe, graças a Deus, não pegou esse período aqui, mas alguém pegou por ela, lá atrás. O bisavô, certamente. O avô. Alguém pegou por ela. Então, o sofrimento foi muito grande, mas o resultado é altamente positivo e isso que importa. É isso que vale a pena. Chiquinho, agora eu quero saber, a gente estava conversando antes, eu te acompanho também nas redes sociais, e eu sei que além dos 3 filhos, você tem muitos netos, né? Fala um pouquinho pra gente o que você faz nas suas horas vagas, que eu acho que não devem ser tantas horas assim, mas o que você gosta de fazer? Gosta de estar com a família? Quem é o Chiquinho, além do agro? A família é o meu porto seguro. Eu só pude fazer o que eu fiz na minha vida porque eu tenho minha esposa que segurou todas as barras, né? Tenho 3 filhos e praticamente não vi crescer. Mas o meu tempo disponível sempre foram... Meus tempos disponíveis sempre foram dedicados aos meus filhos, à minha família, que hoje meus filhos estão casados, eu tenho netos e já estão esparramados. Todos estudaram, todos concluíram seus cursos, todos independentes de qualquer coisa, são independentes também econômico e financeiramente, todos eles. E os netos também, a maior parte deles já formados, tenho 4 netas formadas, 3 casadas, já com netos, com filhos, então são meus bisnetos, são 6, que é uma alegria, mas lá em casa vem de 2 em 2, então vai mais rápido, né? Tem um monte de gêmeo lá. Então, o meu tempo disponível é para a família, quando eu tenho tempo. E é somente a família que eu me dedico. Esse certamente é o meu hobby, meu esporte preferido. Que legal. Ô Chico, a gente tem essa conversa sempre, né? Nós somos amigos já de agronegócio já há quase 30 anos e já falamos de tanta inovação. Eu me lembro que eu trabalhava muito em São Paulo, já muito jovem, né? E eu tinha esse arado, tinha implementos em plena Faria Lima. Tinha um escritório da Tatu Marquesan. De quem foi aquela ideia? Como é que surgiu aquela coisa de você colocar um implemento agrícola em plena Faria Lima? Isso na década de 80, 90. Como é que surgiu aquela oportunidade, Chico? Ali é muito simples essa história. A gente precisava de um ponto de apoio em São Paulo. A Marquesan precisava de um ponto de apoio em São Paulo. Então nós compramos uma casa ali. É na Faria Lima, esquina da Rebouças. Isso, é sensacional aquele ponto. A esquina de maior tráfego da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país. Uma das maiores da América Latina, uma das maiores do mundo. Segunda maior da América Latina e uma das maiores do mundo. Então ali, perdeu um público daquele que passava ali todo dia, maior volume de tráfego em São Paulo, Faria Lima com Rebouças. Então a gente decidiu colocar ali um showroom. O prédio é nosso, o escritório é nosso, o espaço é nosso. Fizemos um showroom. Era a cena mais inusitada, ver um preparo de solo ali na frente. Impressionante, as pessoas que eu encontrei pelo Brasil inteiro, pelo mundo, diziam assim, passei lá na esquina da Rebouças com a Faria Lima e vi a sua marca lá. Talvez tenha sido uma ideia genial, e ideia genial sempre tem muitos pais, né? Filho bonito, loirinho, olho azul, tem pai pra caramba, mas mãe é sempre uma só. Então, uma ideia genial e certamente o merchandising, o marketing e a propaganda mais barata que a Tatu fez em toda a sua história foi aquele showroom na Faria Lima com a Rebouças. Eu vou pegar só um gancho aqui, então, em cima dessa situação, porque nós defendemos o tempo todo, agora muito mais, o agronegócio para os brasileiros. O agronegócio forjou a nossa economia, forja até hoje, né? Nosso PIB é positivo graças às exportações da agricultura, mas nós temos que gastar muita saliva ainda defendendo o agricultor para os brasileiros. E quando você coloca aqueles implementos na Faria Lima para Rebouças, já era um prenúncio do que você estava querendo mostrar, Tatu,
e as indústrias ou o setor para aquele que não sabe de onde vem, muitas vezes, o leite, pensa que vem da caixinha. Como é que você vê essa atitude ainda, de que nós temos que ainda, e o Roberto Rodrigues sempre falou muito isso, que nós temos que falar muito do agronegócio brasileiro para defender a nossa posição. Defender é uma palavra até complicada. Por que nós temos que defender o agronegócio para o brasileiro ou para a população em geral, Chiquinho? Você tocou num ponto, Fred, que eu acho tão importante e fantástico para mim. Eu nunca defendi o agro brasileiro, eu só peço que reconheçam. Basta isso. Porque defender parece que a gente está fazendo alguma coisa errada. Ao contrário disso, a gente só pede para que as pessoas reconheçam o que o agro faz. É tão simples. É só olhar para o seu sapato e ir subindo para o teu corpo, que tudo é agro. Aqui tudo é agro, né? Se a gente Aqui for tudo olhar... é agro. O teu sapato, porque alguém cria um boi. O tecido que nós estamos vestindo, porque alguém planta algodão. Então, eu só peço, e todas as minhas falas em todos os lugares do mundo, e agora em abril vou a Londres fazer uma apresentação, eu não peço a ninguém que nos defenda. Não preciso de defesa. Preciso de reconhecimento. O nosso agro basta que seja reconhecido. E também é importante dizer que o meio urbano, os xiitas, os radicais, não tem problema. É só deixar ele 3 dias sem comer, que ele vai entender. Aí ele vai reconhecer e reconhecer muito o agro. Eu não brigo com os fatos, definitivamente, não brigo com os fatos, não brigo com notícia, eu brigo com as mentiras. Apenas contando aquilo que é a verdade. O agro brasileiro preserva, o agro brasileiro produz, e nenhum setor da economia, de nenhum lugar do mundo, disponibiliza o que o Brasil disponibiliza do seu patrimônio. Porque aqui, bioma Mata Atlântica, nós preservamos por lei. E muito mais por consciência do que por lei, nós preservamos e disponibilizamos para o meio ambiente 20% da nossa propriedade. No bioma Cerrado, nós disponibilizamos 35% do nosso patrimônio, que é a área de preservação permanente ou reserva legal. No bioma amazônico, é 80%. No bioma Pampa, é 20%. São Paulo já passa disso, nós temos mais de 23% de área de preservação no setor privado. Eu não estou dizendo setor público, é o setor privado, é a minha propriedade, a sua propriedade que preserva. Qual outro setor da economia que faz isso? Qual setor financeiro faz? Não. Disponibilizar 20% para ficar parado sem produzir e gastando para preservar. Porque nós somos responsáveis caso pegue um fogo, somos responsáveis caso alguém invada essa área. Nós somos responsáveis, os proprietários são responsáveis. Então, o agro precisa apenas de reconhecimento. E, olha, muita gente fala, e você não me perguntou, Fred, mas eu vou dizer. Muita gente preocupada com a nossa imagem lá no estrangeiro. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que o estrangeiro pensa de nós. Primeiro que eles não tem mais área para produzir. Eles precisam comer também. Eles dependem de comer, já que nasceram com boca, tem que comer. Né? Eles não têm mais área para expandir. Nós temos um universo para continuar crescendo sem tirar uma única árvore de lugar nenhum. Nós temos entre 40 e 50 milhões de hectares, que é um negócio absolutamente gigante, em áreas degradadas, áreas que foram abertas ainda no tempo do Império, solos degradados pela natureza ou pelo mau uso, por falta de ciência, tecnologia da época. São essas áreas de pastagem que nós estamos incorporando dentro do sistema de integração, lavoura, pecuária e floresta. O floresta é uma opção, o cidadão vai por floresta se quiser. Se não, vamos para as boas práticas dos sistemas integrados de produção, integração, lavoura, pecuária. Isso sistematiza o solo, corrige curva de nível, faz calagem, reconstitui um solo que está comprometendo reservas, áreas de preservação permanente, cursos d'água, estão comprometendo com os sistemas integrados de produção, que já alcança 18 milhões e 400 mil hectares no Brasil, dados oficiais da Embrapa. Nós estamos reconstituindo todas essas áreas, colocando ali a matéria orgânica que o tempo levou. Mas o tempo, eu estou dizendo, não é o tempo de ontem, os séculos levaram embora. O próprio Cerrado são áreas que foram degradadas pela natureza ao longo dos séculos
talvez até milênios. Mas nós não estamos aqui, né? Dá um número, talvez aí seja importante. Desde o descobrimento do Brasil, em 1500, segundo conta a história. Eu nem sei se foi bem isso, mas está ali. Está posto no livro, então está escrito. Até chegarmos a 100 milhões de toneladas, nós só chegamos no ano 2001. Então nós levamos 501 anos para fazer 100 milhões de toneladas. Me acompanhe no raciocínio, que ele é muito simples. No ano 2014, nós fizemos 200 milhões de toneladas. Então, 13 anos depois. 13 anos depois de fazer 100, nós fizemos mais 100. Em 2022, nós cravamos 317 milhões de toneladas. Então, 7 anos depois, nós fizemos mais 100 milhões de toneladas. Isso sim que o estrangeiro se preocupa. Nós vamos fazer 400 milhões em 2030. Nós vamos fazer 500 milhões em 2030. Opa! Nós vamos fazer 500 milhões de toneladas. Alguém me perguntou esses dias, eu vou repetir aqui. Puxa vida, mas nós temos problema de logística. Sim, não temos armazém agora. Nós temos déficit de armazenagem de 117 milhões de toneladas. Isso é problema? Não. Isso é oportunidade. Quem quer investir no Brasil, vem para cá. O estrangeiro que está muito preocupado conosco, vem investir aqui. Pode investir em infraestrutura, em logística, em armazenagem. E o Brasil tem indústria para armazenagem. O que não temos é uma política pública adequada em volume suficiente. Até a política pública adequada nós temos. Não temos recurso suficiente, porque a construção de armazém é de retorno muito lento. Nós levamos 8, 10 anos para fazer, para retornar ao capital. Não é fácil você investir em silo, secador, armazém, logística, para demorar tanto tempo. A agricultura é uma coisa dinâmica, muito rápida. É a grande oportunidade. É grande oportunidade e não vejo nenhum problema nisso. Eu vejo a oportunidade para o investidor que queira fazer. Está disposto a investir em armazenagem? Bora para frente. Compra a sua área, bota o dinheiro aí e vem armazenar. Venha fazer logística para transportar, quer seja para as moageiras, para as indústrias, para as granjas de suínos, de aves, de bovinos, ou para exportar. Logística está aberta no Brasil. Você comentou que vai fazer uma viagem para o exterior agora, em abril. É para trazer novidades para a AgriShow? Conta um pouquinho dessa viagem para a gente. Eu vou colocar entre aspas, a gente vai lá para vender o agro correto, o agro bom, o agro legal que o Brasil faz. Obrigado, Chiquinho. Faça isso. Faça isso. Chico, a gente já está encerrando esse podcast, maravilhoso, né? Quanto conhecimento. Me orgulha muito de observar a tua vitalidade, a tua força e a perseverança que você faz pelo agronegócio brasileiro. Nós aqui do Notícias Agrícolas, a nossa parceria aqui nesse podcast e toda a minha família agradece muito o seu apoio e essa figura notória para esse setor tão positivo para a nossa economia. Tenho certeza que esse reconhecimento não é só meu, é de todos e fico agradecido. É um conhecimento vasto, né? A gente poderia ficar aqui a tarde inteira, né, Mona Lisa? A hora vai passando e a gente nem percebe. Muito bom conversar com você. Mas eu queria que você deixasse, então, agora que esse podcast ele vai ao ar, está sendo exibido aqui no Notícias Agrícolas nas vésperas do AgriShow 2023. Então eu queria que você fizesse um chamamento e desse um recado aí para aquele agricultor, para aquele interessado em conhecer as tecnologias do Brasil, que visite Ribeirão Preto de 1 a 5 de maio. Bom, primeiro eu faço uma referência e reverência ao trabalho que você e sua família, eu estou vendo aqui, terceira geração já na luta, sempre na área de comunicação do agro sério, do agro competente, do agro que evolui. Parabéns para a sua família, para todos que estão juntos, que quando a gente integra alguém que está no ramo é da família também, Mona Lisa. Com certeza. Você pertence também a essa família. E o tanto que eu aprendo com esse pessoal, hein? Tenho certeza. É uma absoluta. Escola para mim, eu sou muito grata É uma escola e aproveite que você nunca vai se formar nessa escola. Porque a velocidade da inovação é tão grande acaba, né? E todo mundo tem que ter que correr para isso. A AgriShow começa dia 1º de maio, um feriado nacional, como tradicionalmente acontece nessa semana, e vai até o dia 5, sexta-feira. E convidar a todos que venham conhecer as novas tendências e venham também os produtores para trazer o seu conhecimento, suas dificuldades lá no campo
e colocar para os desenvolvedores de produtos dos expositores fabricantes. Ali é um mundo de oportunidades e uma universidade a céu aberto, tanto para o produtor como para o expositor. Eu sou suspeita de falar da AgriShow, porque esse ano eu estou como embaixadora digital pelo 2º ano consecutivo. Estou à frente do projeto AgriShow Conecta, Esquenta AgriShow, e eu vejo os bastidores, acompanho de perto toda essa dedicação, esse amor que só de falar com o Chiquinho a gente enxerga, esse amor pela feira, pelo agronegócio. Então, é bonito demais e é uma honra fazer parte de tudo isso. Então, acho que é isso. Estamos agora na expectativa, aguardando a AgriShow, né, Fred? A gente vai estar lá também. Mais uma vez, eu já frequento a AgriShow há 25 anos. Pelas mãos do Chiquinho, realizamos um grande projeto chamado Marcas e Máquinas com o meu irmão Jonas e estamos trazendo informação aqui pelo Notícias Agrícolas. Obrigado, Chiquinho, pela participação. Feliz pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu sei que a sua agenda é concorridíssima, ainda mais nas vésperas desse grande evento. Obrigado pela presença e nos encontramos em Ribeirão Preto, se Deus quiser. Eu que agradeço, Monalisa, Fred, essa oportunidade de fazer com que todos pensem e reconheçam o valor do agro e o valor do agricultor. Porque ele coloca comida na nossa mesa todos os dias, nos veste, nos calça, faz tudo isso por nós, por toda a sociedade. Em primeiro lugar, os agricultores e os brasileiros. Obrigado, Monalisa, mais uma vez, por essa parceria sensacional. Obrigado, Gabriel Olive, por nos ajudar aqui, nos auxiliar na produção aqui desse estúdio maravilhoso. Obrigado a todos do Notícias Agrícolas. Obrigado, Chiquinho. E a você que está nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais notícias. Nos vemos. Obrigada, até a próxima. Beijo, pessoal.